Fala galera, bom dia. Como eu havia prometido, hoje eu vou gravar um vídeo para explicar basicamente o que aconteceu e eu aproveito para deixar como um dica do dia, porque é um assunto que eu sabia da importância, mas não dava devida atenção. Então, estou fazendo algo assim bem super caseiro, sem cenário, sem nada, sem texto preparado, mais um bate-papo mesmo, e explicar o motivo da minha segunda internação, minha segunda operação, na verdade. E muita gente ficou preocupada. Eu agradeço de coração todos os desejos de melhora, todas as orações. Queria agradecer do fundo do coração. Muito obrigado, vocês são muito carinhosos e só alimenta a minha vontade e a paixão de fazer o conteúdo Prostomia em Foco e querer ajudar cada vez mais outros pacientes, vocês. Então, queria deixar aqui registrado o meu agradecimento. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, recentemente, dia 18 de abril, eu passei por dia 19 de abril, desculpa, eu passei por uma operação de emergência, onde eu tive que abrir novamente o abdômen para consertar uma torção da alça intestinal. Razões disso ter acontecido. Na verdade, foi um cenário de N fatores, mas eu vou listar aqui os mais importantes. O primeiro foi uma alimentação desregrada. Eu sempre soube da importância de uma alimentação saudável. Para quem não sabe também, eu sou portador de doença de Crohn, é uma doença inflamatória intestinal. Então quero aproveitar esse mês de maio, que é o mês de conscientização do Maio Roxo. Para quem não conhece as doenças inflamatórias intestinais, tem a doença de Crohn e a retrocolite ulcerativa. Enfim, eu posso fazer um outro vídeo explicando sobre, mas a doença de Crohn e as doenças inflamatórias intestinais em geral, elas requerem uma alimentação regrada. Eu sempre soube disso, sempre fui um pouco desobediente, mas quando o Crohn estava muito atacado, antes de eu operar e fazer a minha ostomia definitiva, eu comecei a evitar certos alimentos que me deixavam mal. Enfim, depois da operação e com o Crohn entrando em remissão, eu me libertei disso, porque as minhas restrições haviam cessado. Coisas que antes eu comia e me faziam passar mal, hoje não me fazem mais. Então eu descuidei desse lado de alimentação. Mas também, como ostomizado, existe a necessidade de uma alimentação regrada, principalmente quando você é ilho e você desidrata muito rápido. Você tem que evitar alimentos muito fibrosos que ressecam, que possam causar desidratação ou disenteria. Enfim, resumindo, eu me alimentei por 3 dias de alimentos ricos em fibra, excesso de massa branca, farinha branca, pão. Resumindo, eu comi muito pão francês. E o segundo fator super importante é que eu não estava me hidratando. A hidratação para um paciente ostomizado, principalmente por um ilho ou por um urostomizado, é a hidratação. Não descartando qualquer outro tipo de paciente com ostomia, mas a hidratação é muito importante. A gente não sente, mas a gente realmente desidrata muito rápido, principalmente quando as fezes ficam mais líquidas e no dia a dia você não se dá conta, e quando você vê, você está com a pele toda ressecada, você, começa a se sentir mal, se sentir fraco. Enfim, a mistura desses dois fatores, a alimentação desregrada e a falta de hidratação,
fez gerar o que alguns chamam de tampão, uma maçaroca, né? Eu chamo de argamassa, dentro do intestino. Infelizmente, no meu intestino delgado, porque acho que todo mundo sabe que eu tive que remover o meu intestino grosso, por isso que eu sou ileostomizado, mas o Crohn também atacou algumas partes do meu intestino delgado. Então, em uma alça do intestino delgado, tinham 2 pontos nas extremidades que foram atacadas pelo Crohn. Então, esse pedaço aqui foi atacado, esse pedaço aqui também estava atacado. O meu Crohn está em remissão, graças a Deus. Então, o que estava machucado cicatrizou. Mas, pelo que eu entendi da explicação do médico, a parede intestinal ficou mais fina. E quando essa argamassa estava passando pela alça intestinal, chegou aqui no meio, com o esforço do intestino, o movimento peristáltico para jogar aquilo ali para fora, todo aquele esforço que ele estava fazendo, essa alça torceu. E aí eu tive uma aderência intestinal. E doeu pra cacete. Então, gente, não quero que ninguém passe por isso. Então, eu fui internado no dia 18, eu tive que ser entubado, as fezes começaram a voltar, retorno pelo tubo, enfim. No dia 19 já estava a situação crítica, eu tive que cortar de novo, distorcer. Graças a Deus, o intestino, apesar de quase, mais uma vez, tá quase no limite de, né? Não precisou ter nenhum tipo de secção, não precisou cortar, não precisou nada, ele simplesmente desvirou. Cirurgião excelente que me operou, equipe maravilhosa. Mas enfim, hoje eu tô bem, eu agradeço todo mundo novamente pela preocupação. Eu tô me recuperando, em breve tô voltando à minha vida ativa normal, voltar a trabalhar. Mas eu tive que ficar de molho, 1 mês de molhinho aí, 3 meses de molho para atividades mais puxadas. Mas enfim, eu acho que vale o alerta, vale a minha preocupação que eu tenho com vocês. Eu acho que eu não falo o suficiente de hidratação, eu não falo o suficiente sobre alimentação. Então fica aqui o alerta, procurem um nutricionista, procurem sempre se manter hidratados, bebam muita água, é muito importante, principalmente dependendo da região que você vive, se é muito quente, se sua muito. Eu moro no Rio de Janeiro, um calor louco. Então, gente, é um assunto sério. Eu precisei tomar esse susto para ver o quão sério é. E hoje eu vou andar na linha. E eu vou tentar ajudar vocês a andar na linha também. Então, é isso. Eu espero que tenha sido instrutivo, pelo menos esse vídeo. Eu queria mais dar um feedback, porque muita gente me perguntou o que aconteceu. Então é isso. Eu espero que vocês todos tenham uma ótima semana. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Gostaria de deixar um agradecimento não só à equipe médica, mas para minha família. Enfim. Obrigado a todos. E é isso. Fiquem com Deus.